Vamos começar então a nossa última unidade do volume 1 e vamos conhecer um pouco nessa última unidade, então, as características, da formação da nossa população. Quero que você dê uma olhadinha nessa estampa aqui de uma obra famosa de um artista brasileiro, Cândido Portinari. A obra, intitulada Retirantes, ela já nos dá um indicativo, quando você observa, você vê claramente uma família que está migrando, se deslocando, com um pouco que ela tem, você percebe pelas roupas que usam, pela característica física, deles, que estão em situação de miséria, de pobreza, e saindo de uma região, olha aqui, uma região extremamente árida, se deslocando forçadamente, por causa exatamente da condição, da condição climática daquele lugar, um lugar que não chove, árido, seco, que impossibilita as atividades, de sobrevivência. Então, Portinari retratou o que foi um movimento muito comum na década de 80 aqui no Brasil, da migração de nordestinos para a região sudeste, ou como eles mesmos gostavam de dizer, vamos para o sul. Sul fazendo referência a São Paulo. Então, o que nós vamos estudar nessa unidade vai falar sobre essas características, desde a ocupação inicial, de como a população foi formada, até esses movimentos migratórios que ocorreram da década de 80 e como é hoje, se ainda nós temos um deslocamento frequente ou não. Então, no final da unidade, você vai fazer essa comparação, do movimento migratório que aconteceu no início do século XVI, depois do movimento no século XIX e hoje. Só para a gente dar uma recordada, então, como é que se formou o povo brasileiro? Você já aprendeu desde novinho que nós somos o resultado de uma miscigenação, que significa mistura, Mistura de várias etnias, ou seja, raça. E aqui você vê a ilustração mostrando, Darcy Ribeiro, um antropólogo, ele disse que o território brasileiro, há pouco mais de meio milênio, começou a se definir como Brasil por essa miscigenação, ou ele também chama de caldeamento, E é um processo relativamente recente, se eu for comparar com a ocupação do território africano, do território europeu. Então, nós somos, o que eu gosto de dizer, um país jovem, com uma democracia ainda bem jovem também. Que povos, então, foram responsáveis pela nossa formação enquanto cidadão brasileiro? O primeiro grupo étnico era o nativo que vivia aqui, o índio. O índio já existia aqui no nosso território, como em todo o continente americano, e em um número muito grande. As nações indígenas, naquele período da chegada do colonizador europeu, eles, segundo a estimativa, que eles eram em torno de 2 a 6 milhões de pessoas. Então, não eram algumas aldeias, era uma população gigantesca, vivendo no modo simples, como vivem os índios, cultivando a terra, retirando dela, através da coleta, aquilo que eles precisavam de forma harmoniosa, sem o intuito de explorar economicamente, mas apenas sobrevivência. Tá? Que grupos, aqui no caso do território brasileiro, que grupos indígenas, que nações indígenas existiam em maior número? Eram os tupis-guaranis, os Gês, o Aruac e o Caribe. Na página seguinte, você vai perceber aqui pelo mapa, como se distribuíam essas nações indígenas até 1500. Por que eu estou dizendo até 1500? Porque você já estudou em história que a chegada do colonizador vai dizimar, ou seja, vai acabar com um grande número desses milhões de indígenas que viviam aqui. Primeiro pelo contato natural, que nem sempre foi pacífico. Alguns índios não aceitavam a presença do colonizador, entravam em choque, havia guerras, havia confrontamento, muitas mortes por causa disso. Outro dado interessante é que o português, como já viviam em áreas urbanas e já sofriam também com as epidemias, com viroses, como gripe e outras doenças, eles trouxeram esses vírus. E o contato com o indígena transmitiu esses vírus de doenças, que para o índio eram letais, mortais. Uma simples gripe matava o índio porque ele não tinha no seu sistema imunológico, defesa, porque desconhecia essa doença. Então, quando eu digo que houve muita morte,
por vários motivos, né? O confrontamento, as doenças, né? O isolamento, muitos que estavam nas regiões litorâneas tiveram que se retirar, né? Sair de uma área de onde eles tinham toda uma garantia de sobrevivência e, de repente, se confrontar com outra tribo indígena. Então, aqui você tem na legenda mostrando alguns desses grupos indígenas que ocuparam, né? Alguns não, os grupos indígenas, né? As nações indígenas que ocuparam o território nacional brasileiro. O Aruaque, o Cariri, Charrua, Gê, Caribe, Pano, Tucano, Tupi-Guarani e outros grupos. Esses que nós falamos há pouco, né? O Gê, Tupi-Guarani, o Aruaque e Caribe são os grupos que tinham um maior número de pessoas. Onde se localizava? O Aruaque que você vê, ó, na região litorânea, né? Você tá vendo o Aruaque, não, no norte do Brasil, me desculpe, aqui, ó, Aruaque no norte, na parte do Amazonas e aqui no norte do Mato Grosso. O G, que é um outro grupo grande também, você tá vendo aqui, ó, desde o Planalto Central se estendendo aqui para as regiões nordestinas, né? Maranhão, Piauí. O outro grupo grande, Tupi-Guarani, nas regiões litorâneas, olha, se vê todo o litoral brasileiro, né? As regiões hoje também compreendidas no norte do Rio Grande do Sul, se estendendo aqui para Santa Catarina também, né? São Paulo, Minas, e também aqui uma parte do Pará e do Amazonas. Outro grupo que a gente falou que em destaque é o G, que a gente já falou também, que pega aqui, ó, Santa Catarina, Planalto Central brasileiro, vai se estendendo. Então, esses milhões de indígenas que viviam aqui ocupavam todo o território nacional. Quando os portugueses chegam no litoral, aqui na costa, né, no sul da Bahia, na região que hoje é conhecida como Porto Seguro, que foi onde eles primeiro, né, ancoraram e colocaram a bandeira portuguesa, foi, né, onde houve o primeiro encontro entre o português e o indígena. E, a partir daí, esses números de indígenas foram diminuindo. Que nós vamos ver há pouco, né, que segundo o censo de 2010, que foi o último censo realizado, dos milhões que existiram lá no passado, em séculos anteriores, hoje a população indígena não ultrapassa mais do que 820 mil pessoas. E outro detalhe, desses 820 mil pessoas, olha, cerca de 430 mil, ela está na região amazônica, ou seja, vive lá no meio da floresta, ainda preservando, né, toda a tradição indígena. Mas o restante, que eu diria, né, quase a metade dos 820 mil, estão espalhados pelo território brasileiro e muitas vezes vivendo, né, a maioria deles em áreas urbanas, né, e perdendo com isso o traço da sua cultura, né, e só vão ser reconhecidos, né, como índios porque eles, né, vão se declarar nesse censo como sendo indígenas. Mas o que acontece? Até a própria língua que era falada pelos antepassados foi se perdendo ao longo do tempo com a aproximação, né, do branco, como nós somos chamados por eles. E essa aproximação vai fazer com que o índio perca a sua própria identidade cultural e passe a adquirir modo de vida do branco, vivendo na cidade e vivendo como nós, se vestindo como nós, tendo, né, uma vida, trabalhando, fazendo tudo como nós. Só vão ser reconhecidos porque eles vão se declarar indígenas no censo. Dá uma olhadinha aqui, porque todo o território, né, no século XV, pertencia às nações indígenas. A terra era por direito do índio, que vivia, que morava aqui, né? Isso é, até hoje, uma razão que justifica alguém ser proprietário é quando ele permanece, né, por muito tempo, 10, 15 anos. Há uma lei do uso capião que garante, se a pessoa vive naquele lugar por mais de 10, 15 anos, por direito é dele aquela propriedade, né? Mesmo que alguém se diga, não, essa terra está dentro, né, da minha fazenda, mas se ele conseguir provar que ele está ali por 15, 20 anos, ele vai ter esse direito, que a lei assegura ele a propriedade. Então, por direito, todo o Brasil seria, né, das nações indígenas, mas não é o que aconteceu. O colonizador foi tomando, né, as terras e foi expulsando, né, esses índios que, para não serem escravizados, a maioria deles foi para o interior. E para o interior significa deixar as regiões litorâneas, aquelas tribos, como a gente viu, principalmente os tupis guaranis que ocupavam o litoral, foram obrigados a vir para o interior. E no interior eles vão ficar mais assegurados por causa, né, de ser áreas mais fechadas, de difícil acesso. Hoje, essas áreas que você vê no mapa aqui, né, são áreas que foram
legalizadas pelo governo para que ninguém tenha o direito de tomá-la dos índios. São as reservas indígenas, terras indígenas. Se eu for juntar todos esses pedacinhos em verdes, é claro que eu vou perceber que é uma porção bem pequena, né, em relação a todo o direito que eles teriam por estarem aqui mais tempo, tá? A verde é a área regularizada, né? São reservas indígenas, né, demarcadas, protegidas por lei. Você tem uma pequena parte assim em laranja que são apenas delimitadas. Delimitadas é porque ainda não há documentação legal que assegure que é dele. Se você perceber, geralmente está perto de uma área já declarada, regularizada, outra que é uma tentativa de expansão da terra indígena e essa lilás já está declarada, mas não está oficializada, tá? Então, são as áreas de preservação que garantem que nestas áreas nenhum branco tem o direito de adentrar, de explorar nenhuma atividade, nenhuma. Aí você me pergunta, isso de fato acontece? A lei protege realmente? Infelizmente não, né? Sempre os noticiários, eles nos contam, né, que as terras indígenas, por serem áreas muito extensas, e o próprio índio não consegue proteger toda a área, muitas vezes elas são invadidas por madeireiros, né, por seringueiros, por pessoas que sabem que aqui existe algum recurso, né, seja mineral ou vegetal, no caso, corte da madeira, acaba desrespeitando, né, e entrando aí para tomar, ou roubar, na verdade, né, essas riquezas naturais. Infelizmente, isso não é uma garantia. Aqui abaixo você tem uma imagem, né, mostrando a dança da tribo dos Cuicuros no Parque Indígena do Xingu, que fica, né, o Xingu é uma reserva indígena lá no Mato Grosso. Então, dentro dessas terras indígenas, os grupos indígenas que vivem lá, ao contrário dos que vivem na cidade, eles mantêm suas tradições, tá? Você vê pelo vestuário, o ritual da dança, a moradia. E um detalhe, né? Agora, recentemente, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. E é uma falta de respeito muito grande quando nós fantasiamos os nossos filhos, nossos alunos de índio, porque é como se nós fôssemos parte dessa cultura e, de fato, nós não somos. Então, queremos homenagear o índio, lembrar do seu dia, conhecer a sua realidade, né, conhecer a sua produção cultural, o modo de vida, como vive e garante. Não pintando, né? Pintar o rosto não é homenagem, é apenas usurpar, ou seja, roubar deles aquilo que não faz parte da nossa cultura. Não andamos, né, com o rosto pintado, não colocamos coca na cabeça, tá? Então, há uma recomendação que a gente não faça isso. Uma prática que era muito comum no passado e que hoje é recomendado que não façamos mais isso, tá? Não é a forma correta de lembrar o índio. Nós não somos índios. Apesar da gente falar que nós temos, né, na nossa formação étnica, o sangue indígena, mas não vivemos no modo como eles vivem, numa oca, no meio de uma área, né, de floresta. Então, por que ficar nos fantasiando? É como se a gente fizesse como no carnaval, né, vestir uma fantasia para ficar achando que é engraçadinho. Veja, a presença, então, aqui o mapa que você tem na página 54 relata isso que eu acabei de falar. A garantia de áreas demarcadas não é uma segurança para o indígena. Aqui você tem, ó, o número de casos de conflitos em terras indígenas, de todos esses casos que eu falei, né, de madeireiros, de garimpeiros, né, de pessoas que adentram as áreas indígenas, sabendo que é uma área indígena, mas por quê? Porque quer roubar. Quer usurpar ali algum mineral, quer cortar a madeira. Então, aqui você está vendo, se eu pegar, vamos pegar o nosso estado de Minas Gerais, que eu tenho reservas indígenas, sim, né? Não vamos encontrar índio vestido como a gente está acostumado aqui, com cocá, seminu e tudo. Eles já vivem no modo branco também, né? Tem trabalho em cidade, tem carro, tem internet, tem um modo de vida como o nosso. Mas há disputas, porque a própria lei garante que a terra é dele. E muitas vezes há confronto, há disputa nessas aí, com fazendeiros, né, com sitiantes. Então, você lendo aqui o mapa, você vai ver que as regiões, olha só, que tem mais esse confronto continua sendo a região norte, onde tem a maior área ou as maiores reservas indígenas. Aqui no Amazonas, nessa região que é 87 confrontos, principalmente com seringueiro e madeireiros. Aqui a mesma coisa, com garimpeiros, tá? 35, né? Veja, no Mato Grosso também,
Aqui encontra confronto com garimpeiro, também fazendeiros, 80 confrontos. E o Tocantins, o recorde que também, ó, 3.716, né, em regiões próximas aos rios Araguaia e Tocantins, onde tem reserva indígena e onde a atividade madeireira também é intensa. Goiás, a exploração do ouro, né? Mato Grosso também, além do ouro, também tem o corte de madeira. Então, você vê que são inúmeros os confrontos em diversas regiões, né? Desrespeitando, assim, o que a lei assegura. Quem é o profissional que tem um contato direto com essas nações indígenas? Por quê? Porque como, né, no caso dos índios da região norte, principalmente, e parte aqui da centro-oeste, eles vivem mais isolados, né, no modo de vida dos seus antepassados. Mas é preciso ter quem tenha uma forma de contato para que esses índios, porque eu preciso ressaltar uma coisa, o índio é um brasileiro. Porque às vezes nós nos referimos à população indígena como se fosse um ser estranho. Não, ele faz parte da população brasileira. E como brasileiro, ele tem todos os direitos, como qualquer brasileiro. Que direitos? O direito que nós temos à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, saneamento básico. Eu te pergunto, esses índios que vivem nessas regiões, eles têm esse direito assegurado? A lei assegura, pela lei sim, mas esses direitos são atendidos? Na maioria das vezes não. Então, por isso que é preciso ter um profissional, né? Alguém que faça essa relação para verificar o modo de vida, a necessidade, a carência, tá? Nós chamamos de antropólogo indigenista, né? A pessoa que se dedica a estudar a vida do índio, a relação dele com a natureza, né? O modo de produção, tá? E o indigenista, né? Ele é responsável por isso, em trazer essas informações, em estudar, em conhecer, em fazer com que sejam preservadas essas tradições indígenas, e também luta com o índio pela manutenção das suas áreas, pela proteção das áreas, né, que a lei garante, e luta também para regularizar aquelas terras que estão só demarcadas e delimitadas e que ainda não foram legalmente, né, reconhecidas. Esse é o papel do indigenista. Na história, né, do Brasil aqui, quem se destacou foram os irmãos Vilas Boas, né? 3 irmãos, né? Se você for na internet, você vai encontrar, eu aconselho que você dê uma pesquisada lá no YouTube e procure pelo filme, né, Xingu. O diretor é Karl Hamburger, que mostra a trajetória desses 3 irmãos, o Orlando, o Cláudio e o Leonardo, né? Vilas Boas é o sobrenome deles. Eles ficaram durante tempo, né, no Alto do Xingu, lá no Mato Grosso, junto com os índios. E foi um inédito, né, por causa da aceitação deles, permitindo que esses irmãos ficassem lá com eles. E a partir do momento que eles ficaram lá, eles foram conhecendo o modo de vida do índio, foram trazendo mais conhecimento, né, para que as pessoas pudessem conhecer e respeitar, né, tratar o índio não como um ser inferior, mas igual a nós, com todos os direitos que nós temos e respeitando o modo de vida deles. Né? Não é porque vivem no meio da aldeia, mantendo a sua cultura, as suas tradições, que eles são inferiores a nós. Muito pelo contrário. O modo de vida deles é uma lição, né? Preservam a natureza. É claro que você pode até me falar, mas tem índio que anda de carro, índio que isso anda... Tem. Mas eu não estou falando desse grupo. Há esses que são urbanizados, que vivem como nós e que às vezes têm atitudes parecidas com as nossas. Mas estou falando daqueles que vivem mais isolados e que precisam da atenção do governo. Agora vamos conhecer uma outra etnia que também faz parte da nossa, né, formação, que é os pretos. Presta atenção, eu não estou dizendo negros, estou falando pretos, né, porque eles preferem ser chamados de pretos ou afrodescendentes, e é correto, porque negro, né, no sentido etimológico da palavra, lembra escuridão, coisa ruim. Então, eles são pretos, escravos, ou que a gente chama de os negros africanos, os pretos, né, escravizados, que forçadamente foram trazidos da África para o Brasil. E esse é outro grupo étnico, né, do qual nós também temos uma parcela muito grande. Quando eu olho a minha árvore genealógica, a minha árvore, Vilma, eu tenho, né, meus avós negros. Então, eu tenho um sangue, né, negro, eu tenho um sangue indígena por parte da minha avó materna, tá?
Presença, então, desses negros, desses pretos africanos aqui no Brasil é muito forte. Não só no Brasil, na América Latina no geral, mas no Brasil principalmente. Né, quando a gente falou anteriormente, na unidade anterior, sobre os movimentos migratórios, 4 milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil, principalmente desses países que você agora vê assinalados, Guiné, Nigéria, São Tomé e Príncipe e Angola. Dessas regiões aqui, eles foram capturados. E olha que interessante, quem capturava eram os próprios africanos que viviam aqui, as tribos que se julgavam mais superiores, né, capturavam e vendiam o próprio conterrâneo como um produto. Estranho isso, né? Pegavam um conterrâneo, alguém do seu próprio território, alguém que tinha sua identidade parecida com a dele, e vendiam, né, como um produto. O comércio foi muito lucrativo, né? A novela que está sendo repetida no Horário das 6 mostra ainda essa crueldade, né? Por que crueldade? Porque a forma como eles eram tratados, né? Capturados como animais, colocados em navios sem a menor condição de higiene e sobrevivência. Muitos morriam, né, durante a viagem, passando fome, sendo tratados como um animal. E eles vieram para quê? Para fazer todo o trabalho braçal que o europeu não fazia. Desde o corte, né, do pau-brasil. Depois a gente vai ver nas fazendas, né, de produção de cana-de-açúcar, chamadas os engenhos de cana-de-açúcar. Depois eles vão para a pecuária, para a criação de gado. E, por fim, também vão ser usados na agricultura, no cultivo do café. Então, o Brasil, em relação aos países da América Latina, foi o país que mais demorou a abolir esse tipo de trabalho escravo, tá? Depois de pressões internacionais, só quando Dom Pedro II, né, já no segundo reinado, que no dia 13 de maio de 1888, ou seja, século XIX. Se você imaginar que a atividade econômica no Brasil começou no século XVI, que em 1530, que oficialmente os portugueses começam a cortar o pau-brasil aqui, século XVI. E só no século XIX é que a gente vai ter a abolição da escravatura, ou seja, 3 séculos. É muito tempo, né? Eu diria que na história da América é a parte mais vergonhosa, mais triste, né? Talvez só perca para o nazista, né? O nazismo, que matou milhões e milhões de judeus. Mas a escravidão também é uma parte vergonhosa da história, da nossa história. 4 milhões, né, de negros africanos, né, de africanos que vieram e foram obrigados a permanecer aqui, retirados, roubados das suas famílias, né, desvalorizados na sua língua, na sua cultura, porque quando chegavam aqui tinham que aprender o português, tá? Mas o que eu tenho como aspecto positivo? Veja só, cerca de 130 anos se passaram desde a abolição da escravatura, né? 1888 foi quando, 13 de maio de 88 foi quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea e põe fim. Isso não garantiu, o fim da escravidão não garantiu de verdade a liberdade ao negro, ao afrodescendente, vamos chamá-lo assim, né? Não garantiu ao afrodescendente o mesmo direito que qualquer outro brasileiro tinha. Isso ainda repercute até os nossos dias. O preconceito racial, ele existe, e a discriminação e a desigualdade é muito notória. Por isso que existe aquele conflito, né, que alguns concordam com as cotas que são destinadas às universidades públicas para o preto e outros são contra, né? Porque há uma forma de tentar corrigir um pouco todo o mal que foi feito, né, aquela população nativa e que foi passando, né, de geração em geração. Você percebe o seguinte, do número de analfabetismo, segundo o IBGE, que existe no Brasil, que é a população que não sabe ler e escrever, 9,5%, olha só, é de negro, é de afrodescendente, que não sabe ler e escrever. Entre branco, essa taxa é só de 6, a desigualdade. Outro dado também que o IBGE percebeu foi a questão salarial. Em média, o branco tem uma média salarial de R$ 1.538 no ano, enquanto que entre pretos é de 834. E um outro grupo, né, que a gente chama de pardo, que é a mistura do negro com o índio, é menor ainda, é um pouquinho melhor, né, 845. E olha aqui a renda do indígena, 735. Olha para você ver a desigualdade étnica, né,
e que repercute, né, na forma como vive, como ganha e como sobrevive. Uma desigualdade que está relacionada à etnia. Só pelo o fato de ser afrodescendente ter um salário menor, só pelo fato de ser indígena ainda ganha menos ainda. Então, o IBGE ele consegue perceber, né, e faz essa comparação bem interessante para ver como nós, né, tratamos diferente as pessoas só pelo fato da sua cor. Agora, olhando culturalmente, o afrodescendente, ele trouxe para o Brasil uma riqueza cultural gigantesca, presente, né, nos nossos hábitos alimentares, na nossa culinária, né, no canto, na música, no vestuário, na dança, tá? A presença cultural, né, de influência africana, ela é muito forte, né? Não apenas no Brasil, mas na América toda. Estilos musicais como blues, jazz, né, o rap, a dança de rua, né, o funk, tudo isso tem relação direta com os afrodescendentes, né, que atualmente tem ganhado mais o que respeito, tem se impor, né, os afrodescendentes tem se impondo, vão impondo mais, né, com seu modo de vestir, a não obrigatoriedade de seguir um padrão branco, percebe-se claramente na questão agora de aceitar o cabelo crespo, ter orgulho de ter o cabelo crespo, não querer alisá-lo, são formas que a gente percebe de o quê? De empoderamento de um grupo étnico que até pouco tempo, né, se viu subjugado, se sentia inferiorizado e que começa agora com uma educação, né, voltada à igualdade, tem dado a esse grupo, né, o direito de viver como qualquer pessoa, porque eles não são inferiores a nenhum. Então agora vou encerrar esse vídeo para não ficar longo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o terceiro grupo étnico, ok?